Achou? Achou? Capítulo 5. Vamos aqui para a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 5, versículo 1. Diz assim: o paralítico de Betesda. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Verso 2. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Verso 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Fecha os teus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, e brilhante é o teu nome, Senhor. Meu Deus querido, já agradeço de imediato pelos louvores. E neste momento eu quero que o Senhor transmita a tua palavra pelo Espírito Santo, para usar os meus lábios para transmitir a palavra do Senhor a cada coração, a cada vida nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é esperando o movimento das águas. Nós vamos para esse texto da palavra de Deus. Esperar. Salmos 40, Davi disse assim, versículo 1. Esperei com paciência pelo pastor, pelo Senhor, com paciência. Paciência maior teve Jesus por nós. E a paciência de Jó também foi uma das bem faladas na Bíblia. Então nós vamos aqui para esta palavra, que Jesus, um tempo mais tarde, ele subiu a Jerusalém. Porque Jerusalém naquela época, e Jerusalém significa paz, mas hoje vive muita guerra entre judeus e palestinos por causa das terras. Mas traduz o nome de paz, porque a nova Jerusalém nossa, para nós cristãos, será o céu, amém? Lá não vai ter guerra, não vai ter nada de briga. Então Jerusalém era o centro das festas judaicas, aonde eles faziam, o povo judeu, anualmente a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa do tabernáculo, dos tabernáculos, e essas festas que são 7 que os judeus faziam diariamente. Então Jesus, um tempo mais tarde, ele foi a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. E ele chega lá em Jerusalém, e ele, próximo à porta das ovelhas, existe um tanque. E quando Jesus vai àquela festa em Jerusalém, ele depara com aquele tanque, que não era um tanque comum. Ele passa perto daquele tanque chamado
chamado também o tanque de Betesda. Para quem não sabe o que significa Betesda, significa casa de misericórdia. Era o nome dado a esse tanque, que era um reservatório de água que havia lá perto do mercado, à porta das ovelhas. O fornecimento de água aí era interminente. É interessante que Jesus depara com aquele tanque, e ele, olhando mais adiante, ele vê coxos, aleijados, paralíticos. E ele presta bastante atenção no que ele estava vendo. Tanta gente com muleta, gente inválidos, gente que está precisando da misericórdia de Deus. Por isso que significava Betesda, casa de misericórdia. E é interessante que aquelas pessoas que estavam doentes, elas esperavam um certo tempo um anjo que descia do céu para dar vida àquela água. Aquele anjo, ele teria que movimentar aquela água, ele teria que mexer naquela água para que aquela água se movimentasse. É interessante. E após a água se movimentar, é um sinal de que um milagre aconteceria a quem pulasse dentro daquela água. Se a pessoa pulasse ali com lepra, era sarado na hora ao mover daquelas águas pelo aquele anjo. E muito bem, todo mundo na fila esperando, era uma expectativa muito grande. Gente ali que já estava há muito tempo sofrendo com uma enfermidade e estava querendo aquela oportunidade para poder ser curado, para poder ser liberto de alguma enfermidade, de algum mal. Preste bastante atenção no capítulo 5, acompanhe na sua Bíblia aí, versículo de número 3. E nestes jazia grande multidão de enfermos. Você vê quanta gente estava sofrendo? Quanta gente estava doente, esperando uma oportunidade para pular naquela água para ser curado. Por isso que a água representa a purificação, amém? Preste bastante atenção. Verso 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o quê? O movimento das águas. Muita gente não quer esperar aquilo que Deus tem para ela. Ela não tem paciência, eu digo aquele que está servindo a Deus, de esperar uma determinada causa, uma bênção. Mas os que esperam, os que usam a sua fé e usam a sua paciência e a espera, você pode ter certeza que as coisas acontecem de bom. Preste bastante atenção. Estava esta multidão lá de inválidos, pessoas olhavam, mas não tem jeito para esse paralítico, não tem jeito para esse coxo, isso aí não tem jeito mais. Mas eles aqui, este povo, coxo,
e estavam sabendo que ao pular naquela água, eles eram curados, como muitos resultados acontecia. Mas era um certo tempo, não era toda hora. Então eles estavam se encostando. Tinha gente que estava madrugando ali, doente, foi carregado pela família, vai lá, encosta lá. Eu deixava lá com a pessoa lá aleijado, o cego, ele ficava lá, uma filona tremendo, esperando a hora para pular dentro daquele tanque. Capítulo de número 5, versículo 4. Um anjo descia em certo tempo, preste bastante atenção, que a Bíblia está dizendo que um anjo descia em certo tempo. Então, num certo tempo, não se sabe, mas imaginamos daqui a 3 dias, daqui a 15 dias. Então todos ficavam aí acumulando aquela fila, e era uma disputa para chegar, e não era fácil, porque todo mundo queria receber a bênção, todo mundo queria receber a cura, todo mundo queria receber uma transformação de vida. Versículo de número 4. Um anjo descia certo tempo e agitava a água. Então a água tinha que ser agitada. Não era só tocar na água, não, tinha que, ele movimentava a água para que a água se mexesse. Versículo de número 4. Um anjo descia certo tempo, agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Mas tinha um homem paralítico. Coitadinho desse moço. O paralítico, este moço, que tinha vários lá, mas tinha esse outro. Ele tentava se arrastar. Quem sabe está assim. Tinha um paralítico, vocês sabem como é que é. Então, talvez ele estava. E quando ele tentava se arrastar para chegar lá, no momento que mexia o anjo a água, ele pulava por cima e já. E pulava na água, recebia a cura e saía feliz. E toda vez que aquele coitado ia tentando chegar lá, não conseguia. 38 anos ele estava esperando o milagre. Vamos aqui, versículo 5. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos, sabendo que era dia de sábado. Era no sábado isso. Deus comemorar suas festas no sábado.